Olá, é muito bom ter você aqui com a gente nessa nova empreitada do canal, nessa nova empreitada da Escola Ananke. Eu quero convidar você a construir com a gente esse projeto, que é um projeto de revisitar os mitos gregos. A mitologia grega é fascinante, ela tem muito a nos ensinar e eu gostaria muito de contar contigo para os próximos vídeos que virão. E por conta disso, eu já peço a você que se interessa pelo tema, que já vem com a mesma sede que nós estamos pelo conhecimento da mitologia antiga, da mitologia grega principalmente. Outras séries virão tratando de outras mitologias. E eu quero pedir a você que nos ajude a construir essa série. E para isso, eu preciso que você se inscreva no canal, que você marque as notificações, porque assim, cada vez que sai um vídeo, você é avisado de que um vídeo novo chegou e você não perde nenhum vídeo da série. E principalmente, além de se inscrever, além de marcar as notificações, dá um like, dá o seu like aí embaixo, para a gente poder ter um feedback e comente. O seu comentário é extremamente importante, porque vai ser em cima dos comentários que nós iremos preparar as sequências de vídeos, ou seja, com aquilo que a gente encontrar de comentário, a gente vai elaborar o próximo vídeo. Então comente, participe. Aqui é uma construção coletiva. A Ananke é um espaço para discussão e um espaço para a aquisição do conhecimento. Parte dessa aquisição é a nossa aquisição. A aquisição dos membros da Escola Ananke. E o que a gente quer adquirir? A gente quer adquirir aquilo que vocês indicam para a gente enquanto conhecimento. Ou seja, o feedback de vocês vai levar a gente a pesquisar, o feedback de vocês vai levar a gente a melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Então comente, se inscreva, dê um like, não deixe de apertar o sininho da notificação, vai lá, não deixa para o final do vídeo. No final do vídeo você pode se esquecer, então vai lá, marca a notificação e comente. Marque as pessoas que você conhece, que você acredita que vão se interessar pelo tema, para que elas venham também construir essa série com a gente. E o primeiro convidado nessa construção vai ser esse cara aqui, o professor Junito de Souza Brandão. Vai ser em cima desta obra, Mitologia Grega, do professor Junito, publicada pela editora Vozes em 3 volumes. Eu vou usar a 21ª edição para o volume 1, a 15ª para o volume 3 e a 18ª para o volume 2. Eu estou com os 3 volumes aqui e estou consultando eles. Por quê? Porque a obra do Junito é uma obra clássica em língua portuguesa, é uma obra obrigatória, é difícil falar isso, mas é uma obra obrigatória para qualquer um que venha a se debruçar sobre o tema. Óbvio, como toda obra, a obra do professor Junito tem os seus problemas, eles não serão tratados aqui, mas seja para você concordar com a abordagem dele, seja para você discordar, você precisa passar pelo professor Junito se você vai construir conhecimento sobre mitologia grega. Qualquer produção acadêmica, qualquer produção escolar, qualquer produção de qualidade sobre mitologia grega precisa passar por esta obra. Isso, claro, eu estou dizendo para qualquer produção em língua portuguesa, qualquer produção no Brasil precisa passar por esta obra. Por que eu estou sendo tão discriminando tanto geograficamente a obra? Muita coisa é produzida. A gente está falando de mitologia grega. A mitologia grega é algo ao qual a gente nem consegue datar a sua origem. O mais perto que a gente consegue chegar é um cara chamado Homero, lá por volta do século VIII a.C., que a gente não sabe se existiu, se não existiu, se essa obra que recebe a sua autoria foi produzida por uma pessoa ou por mais de uma pessoa. A pseudoepigrafia é um problemaço para trabalhar com a antiguidade, então a gente nem sequer sabe se isso foi escrito por uma pessoa só. A gente não sabe se Homero existiu, mas se por acaso existiu, e há bons indícios de que ele tenha existido, ele viveu no século VIII. Acreditamos nós, é uma hipótese, antes de Cristo. E coopilou
narrativas muito anteriores a ele. E o que a gente chama de mitologia grega não tem só a obra do Homero como fonte, então é uma mitologia riquíssima. E mais do que tudo, a gente está falando aqui de um conjunto de mitos vivo. Um conjunto vivo de mitos. Mas antes de tratar desse assunto, e a gente precisa tratar de alguns conceitos, eu queria tratar do conceito mitologia, que é a primeira coisa. E aqui eu vou ser bem generalista. Aqui eu vou tratar de uma forma bem genérica. Mitologia ela pode ser entendida como o conjunto de mitos de uma cultura, conjunto de narrativas sagradas de uma cultura, de verdades de uma cultura, isso é importantíssimo, de verdades de uma cultura, e no plural, verdades, e também o estudo dos mitos, o estudo dessas verdades. Então, a mitologia pode ser o estudo dos mitos ou um conjunto de mitos. Isso sendo muito genérico. E o mito? Né? Conceituar mito. Conceituar mito é algo muito difícil. Alguns teóricos chegaram bem perto de conseguir trazer um conceito útil para que a gente possa trabalhar o mito em seus muitos sentidos. Mas eu não conheço, e acredito que não exista um conceito que consiga agrupar o mito na sua totalidade de sentidos. Eu posso dar aqui o exemplo de Carl Jung. Jung vai tratar a mitologia, principalmente nos seus textos sobre arquétipo, como sendo uma herança cultural. Né? O mito seria uma herança cultural cuja sua origem se perde no tempo, que é passada de geração em geração e que constrói aquilo que o Jung vai chamar de arquétipo, que seria uma espécie de elemento do inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo ali como sendo essa construção social anterior, logicamente, ao indivíduo, mas que compõe todos os indivíduos, né? O que ligaria o inconsciente de cada indivíduo a uma estrutura maior. Esse inconsciente coletivo seria uma estrutura maior, socialmente construída ao longo de muitas gerações. É uma forma de ver, é uma forma de observar o mito, a mitologia, mas não consegue dar conta de tudo o que o mito é. O Roland Barthes, por exemplo, vai tratar o mito como uma verdade escondida atrás de uma verdade que precisa ser revelada por trás de uma outra verdade. É também uma característica, mas não diz tudo sobre o mito. É muito difícil conceituar um mito. Mas o mito é isso, ele é uma verdade que obedece uma lógica outra que não a nossa lógica de verdade. Primeiro, porque nós, contemporâneos, modernos, ocidentais, já observamos a palavra mito como sendo o irreal, né? Uma inverdade, uma mentira, uma fábula, uma lenda, não como verdade. E temos uma necessidade de construir uma verdade única, uma verdade canônica, algo que não era vivido pelos gregos, não é o vivido por sociedades antigas, culturas da antiguidade, não pensavam como nós pensamos, é uma outra lógica de pensamento. Obviamente, a lógica de pensamento que nós temos hoje depende muito da lógica do pensamento grego, principalmente a partir daquilo que a gente poderia chamar de racionalismo, a partir do trabalho daqueles que nós convencionamos chamar de filósofos, daqueles que nós convencionamos chamar de sofistas, sem entrar aqui numa discussão de quem seria o filósofo, de quem seria o sofista, mas sim, a gente depende muito deles nessa nossa construção do conceito verdade. E não era assim como ele era vivido na Grécia, não era assim como era vivido no tempo deles. Isso é uma característica de um grupo letrado de indivíduos, não do grosso da população, não do total da população. A população vivia o mito. Eu trouxe aqui, e eu vou ler, uma citação que o professor Junito faz, que eu achei muito interessante para que a gente possa tratar a questão do mito. E eu separei aqui um pedacinho de como o professor Junito de Souza Brandão retirou a visão
do Maurice Lenhard, e ele diz assim, nessa citação do professor Junito: o mito é sentido e vivido antes de ser interagido e formulado. O mito é a palavra, a imagem, o gesto, que circunscreve o acontecimento no coração do homem, emotivo como uma criança, antes de fixar-se como narrativa. Foi o mais próximo que eu consegui encontrar do que seria um mito. Uma verdade vivida, uma verdade experimentada, parte da experiência do indivíduo. E isso é muito difícil da gente conseguir compreender por alguns pontos. Primeiro, claro, eu comentei aqui, né, o surgimento do racionalismo vai questionar o mito, inúmeros desses pensadores vão questionar o mito vai ser posto à dúvida, o mito vai ser posto à interpretação, e isso, óbvio, tem seu peso. O tempo tem um peso, né? O quanto chegou até nós dos mitos. Isso tem um peso muito grande. O quanto não se perdeu pela história da humanidade. Muito pouco chegou até a gente, e principalmente muito pouco chegou do rito. O rito, que é o mito materializado em comportamento, é o mito materializado, é o mito performado. O rito seria uma performance do rito, uma maneira que o indivíduo tem para viver o mito, para que o mito se torne presente no cotidiano, para que o mito signifique. A gente não tem quase nada dos ritos dos gregos, e isso faz com que a gente, através, né, do que veio escrito, do que veio pintado, das esculturas, que a gente só consiga ver o mito como narrativas, apenas narrativas, e não como uma verdade vivida, como uma verdade experimentada que o mito era. E isso dificulta muito que a gente venha a observar o mito. E por isso é tão importante, já num primeiro vídeo, apresentar esses conceitos, para que a gente não chegue aqui e traga uma narrativa canônica, cristalizada, única, que não tenha esse valor de verdade, que não possa ser entendida como algo verdadeiro para alguém. E principalmente, algo que não era único. Um conceito muito interessante para entender isso é o conceito de mitologema. O mitologema seria uma verdade primordial, uma história primordial, narrativa primordial. Algo que dá base para as variações do mito. Por quê? Porque o mito ele não se apresentava de forma única. A gente tem um exemplo clássico de Sófocles. Sófocles apresenta Colono como sendo a cidade que recebe Édipo. Colono, próximo a Atenas, local onde Sófocles nasceu. Sófocles, enquanto poeta, tinha a liberdade de incluir a sua terra natal no mito, e nem por isso o mito era recebido como não verdade. O que é um ponto muito interessante. O mito ele pode carregar numa narrativa um elemento contraditório a outra, um elemento que não se combine, e ainda assim as duas narrativas míticas serão verdades para o grego, porque o mito não era cristalizado, o mito não era único, não era uma verdade única. E sim, as duas teriam que carregar esses elementos que a gente chamaria de mitologema, esse elemento primordial do mito, que é a verdade para o grego. Isso é um elemento muito interessante sobre o mito. E também o fato de que o mito obedecia a lógicas outras, que não somente essa lógica sagrada da verdade. O mito também obedecia, por exemplo, a lógica da política. A gente sabe que em Atenas os mitos foram revisitados de maneira a tornar Atenas maior, né, dentro do imaginário do ateniense. Então, heróis atenienses foram valorizados frente a heróis vindo de fora. Heróis vindo de fora, como é o caso, por exemplo, de Édipo, que é de Tebas, teriam que passar por uma espécie de peregrinação até Atenas, e isso botando Atenas no centro do mundo. Por quê? Porque o mito é verdade. Então, estando no centro da mitologia, Atenas está no centro de tudo, no centro do cosmos. E isso era muito importante. E nem por isso essa lógica política de Atenas tornava o mito menos verdade. O mito
era vivido ainda como verdade, o mito era a base da educação grega, o grego é aquilo que o mito o forma. Isso é muito importante e é isso que eu gostaria que estivesse por trás do pensamento de todos nós nesta construção de uma série sobre a mitologia grega, que não fosse simplesmente um apresentar de uma estrutura canônica, porque nós estamos acostumados a uma estrutura canônica, ou seja, uma variável do mito que foi aceita amplamente ou pela totalidade e acaba se tornando um mito cristalizado, um mito que faz parte do cânone, um mito canônico, e que as demais variáveis possam ser vistas como algo que perdeu a sua característica de verdade, né? Algo que não, ou seja, não faz parte da ortodoxia, então está aleijada da verdade, e não é isso. Então, nem é entender o mito como uma não-verdade, esse é o primeiro ponto, é entender que o mito é uma verdade que foi experimentada, vivida por um grupo de pessoas, e não uma verdade que obedece à lógica que nós damos ao termo verdade. Segundo, que nesse compilado de narrativas haviam mais de uma narrativa sobre o mesmo elemento, sobre um mesmo mitologema. Você tem vários mitos e que todos eles eram verdade. Não havia um cânone. Claro que nem todos os gregos conheciam todas as variações de um determinado mitologema, né? Todas as variações que um determinado mitologema poderia servir de base para que elas viessem a ganhar vida. Claro que não conheciam todas. Claro que muitas vezes só conheciam uma, né? A variável que era corrente na sua cidade, a variável que era corrente na sua família, no seu genus. Enfim, óbvio, os indivíduos não viviam todas as variações, mas quando eles tinham contato com uma outra variação, e isso era muito comum, eles recebiam essa variação como uma verdade. Era verdade também. Não havia essa oposição entre mito verdadeiro e mito mentiroso. Não, porque aquilo que o grego vivia do mito estava muito além desses pontos de conflito. Estava naquilo que há de primordial, naquilo que a gente chama de mitologema, aquilo que serve de base para todas as narrativas, aquilo que, enfim, seria uma narrativa primordial, aquela história primordial do mito, porque o mito é isso. O mito, ele é aquilo que apresenta como as coisas surgiram, né? O mito apresenta algo que está num tempo primordial, num tempo que não pode ser matematizado, num tempo que não pode ser computado, um passado perdido de como as coisas são. E principalmente, ao mostrar como as coisas surgiram, ele diz como as coisas são, né? Esse é um ponto importante. O grego entende o mundo como ele é através do mito. E quando eu digo grego, eu estou dizendo o corpo geral do grego. De maneira alguma eu tenho como trazer aqui esses pensadores racionalistas como pensadores ateus. Não é isso. Não é que eles não acreditavam, mas é porque eles passam a dar ao mito lógicas outras que não a lógica poética. Mas enfim, de uma forma geral, os mitos eram verdades, não eram verdades que se contrapunham, não eram verdades que se degladiavam e principalmente eram verdades experimentadas, verdades vividas. Isso é um mito. Uma verdade vivida, uma verdade experimentada, uma verdade que forma o cotidiano das pessoas, que forma a mentalidade das pessoas, que dá ao indivíduo a lente para ver o mundo. Isso é um mito e é isso que eu gostaria que tivesse com a gente. Então eu venho aqui pedir para você mais uma vez que acompanhe e que participe da construção dessa série, que através dos seus comentários, é muito importante que você comente, que através dos seus comentários a gente possa construir uma ótima série. Nós, que estamos começando agora esse trabalho no YouTube, precisamos de você para construir o conhecimento. Então vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, e para que você possa participar de todo o andamento, marque o sininho da notificação e assim a cada vídeo que for saindo você pode nos ajudar e a gente pode então seguir conhecendo essa maravilhosa fonte de sabedoria que é a mitologia grega, que é fantástica em todos os sentidos. Eu espero vocês no próximo vídeo. Esses vídeos vão sair semanalmente e vai ser um enorme prazer poder participar dessa empreitada junto com você.